Amém, irmãos, irmãs, você que nos assiste pelo canal, Jesus é o Senhor. Quero pedir a você que se inscreva nesse canal, dá o seu joinha se já você é inscrito. Fazendo assim, você é o sócio do Evangelho. Você às vezes pode não ter condições de sair para lugares distantes, lugares remotos. Você assinando e dando o seu joinha, você é um sócio do Evangelho. Amém? Hoje nós vamos ver a 24ª mensagem dessas mensagens que foi dado em setembro do ano passado. Amém? E o tema geral será pregado este Evangelho do Reino. E o subtítulo, como diz aqui, como produzir bons frutos para o reino dos céus. Quem quer produzir frutos aqui, diz amém. Todos nós queremos produzir bons frutos, amém? Mas para produzir bons frutos, irmãos, essa palavra é para irmãos. Essa palavra é para você que está ouvindo. Você que tem a vida de Deus e quer seguir Jesus de perto. Então, em Mateus 7, Senhor Jesus, versículos 13 e 14. Lembrando os irmãos que Mateus 5, 6 e 7 é uma constituição do reino dos céus. Todo país tem a sua constituição. E o cidadão do reino dos céus também precisa ter a sua constituição. E hoje nós vamos ver algo muito importante, que vai definir a sua vida, se você vai ser um vencedor ou não. Tudo isso, irmão e irmã, é questão de escolha, é questão de opção. Você tem a escolha, você tem a opção. Então, em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Vamos ler juntos? Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aqui fala de duas portas e de dois caminhos. Se você quiser viver uma vida regalada, viver da sua maneira, do seu jeito, sem nenhuma restrição, sem nenhuma exigência, essa é a porta larga. Essa é a porta larga e o caminho espaçoso. Mas se você quer seguir o Senhor de perto, você precisa pegar a porta estreita e o caminho apertado. Esse é o caminho que o Senhor está nos conduzindo, irmão. Esse é o caminho estreito e apertado que o Senhor quer nos conduzir. Esse é o caminho que nós precisamos trilhar. Tudo isso, irmão e irmã, é questão de escolha. É questão de opção. Ninguém vai obrigar você a pegar o caminho e nem a porta estreita e apertar do caminho. Deus não exige de você hoje. Irmãos, mas nós precisamos fazer a melhor escolha. Não é verdade? Nós temos que fazer uma boa opção. E Deus espera isso de mim e de você. Ó Senhor Jesus. Então aqui ele fala no versículo 13, o caminho da perdição. Uma vez que você foi salvo, você é salvo para sempre. Você não perde a salvação eterna. A palavra mesmo diz no livro de João, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então você não perde a salvação.
Quem crê tem a vida eterna, mas passará para uma disciplina dispensacional. E você não quer naquele dia ser disciplinado. É melhor ser disciplinado hoje. Não é isso? Então um pai fala várias vezes com o filho, não é isso? Um pai fala várias vezes com o filho para que ele tome o caminho e seja um filho maduro, um filho exemplar, não é isso? Deus não é diferente. Deus tem falado de várias maneiras e de várias formas para que nós possamos tomar o caminho certo. O caminho estreito e o caminho apertado, irmão. Aliás, a porta estreita e o caminho apertado. É isso que o Senhor requer de nós. Então, o caminho que o Senhor tomou, esse é o caminho que nós também precisamos tomar. Mateus 16, Senhor Jesus, um pouco aí para frente, versículo 24. Senhor Jesus. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o caminho que o Senhor tomou, esse é o caminho que nós também precisamos tomar. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Irmãos, este é o caminho apertado. Esse é a porta estreita que nós devemos tomar. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, versículo 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Está vendo, irmãos? Aqui está relacionado ao psique. Se você amar a sua vida da alma, você vai perder. Então, para produzir bons frutos, você precisa negar a si mesmo. Você precisa tomar a sua cruz e fazer o quê? Seguir o Senhor. Às vezes você acha que está perdendo hoje, mas na verdade você está ganhando, irmãos. Senhor Jesus, o próprio Senhor disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Diante das situações que Deus permite que aconteça na sua vida, você nega a sua vida da alma, você toma a sua cruz, irmãos, esse é o caminho de dar frutos. Às vezes numa discussão você ganha, mas para Deus você perde. Eu não quero que ninguém discute, tá, irmãos? Mas a vida da alma é muito forte. Às vezes há atrito entre marido e esposa, entre os irmãos da mesma família. Eu tenho 3 filhos. Pode acontecer atrito entre eles, mas aquele que morrer vai produzir fruto. Ele está negando a sua vida da alma. Esse é o caminho que o Senhor trilhou, irmãos. O Senhor quer que nós produzamos frutos. É ou não é, irmãos? Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Senhor Jesus. Vamos invocando, irmãos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Se você está passando, pode ter certeza, vai vir fogo. Então, se a sua obra permanecer, veio de Deus.
Mas se não permanecer, vai sobrar só cinza. Tudo que eu e você estiver fazendo no dia a dia, o Senhor vai provar, irmãos. 1 Coríntios capítulo 3 fala, segundo a graça, o Senhor lançou os seus fundamentos. Mas sobre os fundamentos vem a construção. Ou seja, a obra, o que você está fazendo, ou seja, aqui está relacionado aos frutos. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 12, ao que nós acabamos de ler e orar há pouco tempo. Ó Senhor Jesus. Apocalipse 12. Senhor Jesus, versículo 11. Senhor Jesus. Pode ler, irmãos, com a sua voz. Aleluia! Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eles precisam aplicar o sangue em seu viver diário, na sua vida matinal. Você tem que aplicar o sangue de Jesus. Eles, pois, o venceram por causa disso. Porque aplicar o sangue, por causa do sangue do Cordeiro. Outra questão, irmãos, para produzir bons frutos, é por causa da palavra, do testemunho que deram. Irmãos, você precisa conhecer a palavra. Você precisa entrar na palavra, conhecer. Mas, por outro lado, tem outra questão. A palavra do testemunho que deram. Como que está o seu testemunho? Está o seu testemunho lá fora. Irmãos, o seu testemunho vai dizer se você está produzindo frutos ou não. Bons frutos. Senhor Jesus, eles aqui pegaram o caminho estreito, a porta estreita e o caminho apertado. Esses venceram por causa disso. Em seu viver diário, o testemunho que deram da palavra. Eles não amaram a própria vida, ou seja, aqui no versículo, não amaram a própria vida. Quando você sofre fisicamente, antes de acontecer fisicamente com você, o seu sofrimento, você sofreu psicologicamente. Então, o sofrimento psicólogo é muito maior do que o físico. Por isso que há muitas enfermidades aí, problemas do psique. Hoje é uma doença muito normal. Doença mental por causa de quê? Psicólogo. Eles, pois, o venceram por não amar a própria vida. Irmãos, nós precisamos amar ao Senhor, irmãos. Situações vêm, mas o Senhor está no controle ou não está? O Senhor está no seu controle? Diz amém? Amém. O Senhor está no nosso controle, irmão. O Senhor está na direção da nossa vida. Então, não amaram a própria vida, porque eles amaram mais o Senhor do que a sua vida da alma. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Então, isso, irmãos, nos leva a produzir bons frutos. Esse é o caminho que nós precisamos trilhar. Não amar a sua própria vida. Oh, Senhor Jesus! Seguindo aqui em Mateus 7. Mateus 7, do versículo 15 a 20. Senhor Jesus. Amém? Os irmãos acharam? Embora esteja no telão, irmãos, é muito importante você confirmar na Bíblia, tá? Amém? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má
produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Aqui o Senhor dá uma alerta. Acautelai-vos. Fica atento. Fica precavido. Acautelai-vos dos falsos. Irmãos, pelos frutos se conhece uma árvore. Tem vários tipos de laranja. Mas você só vai ver que a laranja é boa, é docinha, depois que ela der o fruto. Aqui diz o seguinte, que a árvore boa não pode produzir frutos ruins, mas ela pode produzir frutos amargos. Ou às vezes nem produzir fruto. É verdade? Então, irmãos, nós precisamos produzir bons frutos. Mas de que maneira? Acautelai-vos dos falsos profetas. Nós temos que estar atento ao falar profético, irmãos. Isso vai nos salvar, isso vai nos levar a produzir bons frutos. Palavra saudável, palavra verdadeira. Toda palavra ela é provada. Toda palavra ela é provada. Senhor Jesus, a gente precisa ver a diferença entre o profeta de Deus e os falsos profetas. Pelos frutos se conhece a árvore, se ela é boa ou não. Mateus 24, versículo 5. Mateus 24, versículo 5. Diz o seguinte: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Irmãos, quem que é o nosso profeta hoje? Quem que está à frente da obra? Irmãos, nós precisamos estar atentos. Tem muitas palavras aí na internet, palavras boas. Eu não estou aqui falando de palavras heréticas, palavras que não, sabe? Mas são palavras que estão na Bíblia. Mas nós, irmãos e irmãs, precisamos estar atentos. O que eles estão falando está levando a você a pregar o Evangelho? A viver uma vida saudável? Ou está só tocando na sua emoção? A palavra, irmão, nós temos muitas palavras. Certa vez eu estava andando numa rua, estrada de chão, e olhei num pasto verdinho, cheio de animais pastando. De repente, um animal, uma vaca, tinha na cabeça comendo pasto do outro lado da cerca, tudo sujo de poeira. Quanta palavra, irmão. Nós somos como, às vezes, tem irmãos que é assim. Tanta palavra que nós temos, não é verdade, irmãos? Às vezes nós não conseguimos comer essa palavra, tanta fartura. Então, para que a gente procurar outras coisas? Outras coisas que não edificam, que não te leva a negar a si mesmo, que não te leva a produzir bons frutos. Irmão, irmã, nós precisamos agarrar essas palavras, como diz em Hebreus 2, versículo 1, a pegar com firmeza essas verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Irmão, nós precisamos apegar essas palavras proféticas, essas palavras vai nos salvar, irmãos. Vai te dar consistência, vai te dar força para vencer esse mundo de hoje, tão atribulado. Nós somos trabalhadores da 1/10 hora. Não somos? Quantos vieram antes de nós? Nos preparando para esse dia. Mas Deus tem nos preparado com essas palavras saudáveis. Oh, Senhor Jesus! 1 Reis, eu não vou pedir aos irmãos que abrem, mas em casa vocês veem
1 Reis, capítulo 13, todo o capítulo ali fala de dois profetas. Um falou por Deus e o outro profeta já velho. Então ali fala sobre o profeta, que Deus deu uma ordem. Deus deu uma ordem, irmão. A palavra de Deus tem uma ordem, como diz em Salmo 68, versículo 11, a palavra de Deus é uma ordem. Então Deus deu essa palavra para o profeta. Ele tinha que passar para tal lugar, proferir sobre o altar e voltar para outro caminho. E lá apareceu um outro profeta velho, espiritualmente, e disse ele para voltar com ele, se alimentar com ele e comer pão, coisa que Deus tinha falado para não fazer. Irmãos, irmãs, o que Deus está falando para você fazer? O que Deus está falando para você não fazer? Você tem o Espírito de Deus. Você tem liberdade. Qual porta você está tomando? Qual caminho que você está trilhando? Irmãos, nós somos trabalhadores da 10ª hora. Uns já pegaram o serviço 6 horas, 8 horas, 10 horas, 4 horas, 5 horas da tarde. Falta 1 hora. Irmãos, se faltasse 1 hora para o Senhor voltar, o que você faria agora? O que você faria agora? Marli, o que você faria agora? Daqui 1 hora o Senhor voltasse. Irmãos, somos trabalhadores da 10ª hora. Nos resta pouco tempo, irmãos. Não há mais tempo para nós vivermos para nós mesmos. Não há mais tempo, irmãos. Se daqui 1 hora o Senhor vai voltar, e aí? Como diz aqui, Mateus 16, eu quero voltar aqui em Mateus 16. Eu quero voltar aqui em Mateus 16 para os irmãos entenderem como que é importante. Versículo 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Irmãos, nós precisamos nos preparar. Ó Senhor Jesus, pelos frutos se conhece a árvore. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Romanos 12, versículo 6. Romanos 12. Ao 8. Romanos 12. Aleluia. Senhor Jesus. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, espere-se em fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. E o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Aqui fala do profeta, o que ensina e o que exorta. O profeta, ele não pode falar o que bem quiser. O irmão que está à nossa frente, ele não fala o que ele bem quiser, ele fala a palavra direta de Deus. É ou não é verdade, irmãos? Mas e o que ensina? E o que exorta? Também tem que ter esse mesmo princípio. É ou não é verdade, irmãos? Senhor Jesus. Então, esse profeta, ele não fala o que bem entende. Ele fala aquilo que vem de Deus. Aquilo que agrada a Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Senhor Jesus. 1 Timóteo 4. Senhor Jesus. 1 Timóteo 4, 13. Ó Senhor Jesus. Amém. Aqui Paulo fala para Timóteo: até a minha chegada, aplica-te à leitura
à exortação e ao ensino. Aqui Paulo instrua a Paulo para praticar a palavra na leitura, na exortação e no ensino. O Senhor hoje está nos comissionando isso, irmãos. O que você fala tem que estar de acordo com o falar profético. Oh, Senhor Jesus! O irmão citou em Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Senhor Jesus! Deuteronômio 18, versículo 18. Suscitar-lhe-eis, bem, irmãos? Irmãos acharam? Suscitar-lhe-ei um profeta no meio de teus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que eu lhe falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Está vendo, irmãos? Se eu dar a palavra, se você que está ouvindo, ele vai pedir conta. O profeta que falou, também ele vai pedir conta. Mas você que está ouvindo também, ele vai pedir conta. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Como que era sério no Antigo Testamento, irmãos? O profeta que falasse e a palavra não se cumprisse, era morto. Sem chance, era morto. Hoje, para nós, pode ocorrer uma morte espiritual, irmão. Uma morte espiritual. Se você não praticar a palavra profética, pode ocorrer uma morte espiritual. Você começa se esfriando, insatisfeito. De repente, cadê o irmão? O irmão que compartilhava, o irmão que dava testemunho, de repente, cadê ele? Então, irmãos, nós precisamos, estar atento ao falar profético, ao falar que Deus ordenou. Ó Senhor Jesus, sabe, versículo 22, versículo 21, aliás. Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Está vendo aqui? Se não cumprir. Irmãos, no nosso meio, como que a palavra de Deus tem se cumprido? Não é verdade, irmãos? Vem demonstrar que a palavra profética que o irmão tem nos dado é a palavra de Deus. Os irmãos dizem amém? Aleluia. Irmãos, nesses últimos 4 anos, como que o Senhor tem avançado? Como que o Senhor tem progredido nesses últimos 4 anos? Você vê a comportagem, como que ela tem potencializado, como que a comportagem tem avançado. Comportador dinâmico, irmãos, tem levantado pessoas, salvo pessoas que estavam à beira da morte, de suicidar, irmão. Posso orar por você? Aí ele ligava o número aleatório e caía nesse irmão. Isso não é ou não é a palavra de Deus? Eu liguei para você porque eu estou pensando em acabar com a minha vida agora. Não, então espere aí que eu vou orar por você. Foi salvo. E tal ato não sucedeu porque a palavra se cumpriu na vida dele. Uma outra situação, uma pessoa estava querendo assaltar um banco e com a disposição de matar ou atirar em qualquer um que estivesse na frente dele. E chegou lá, cortou,
Posso orar por você? E depois de ter orado, ele chorando em lágrimas, ele disse para ele: irmãos, é a palavra de Deus ou não é, irmãos? Tantas coisas, tantos milagres têm acontecido. Irmãos, eu louvo o Senhor por estar nesse caminho, nessa porta estreita e nesse caminho apertado, irmão. Isso vai trazer para nós salvação. Essa palavra profética tem avançado de tal forma, sabe, é maravilhado, eu fico maravilhado com isso. O Avança Jovem, né, como tem potencializado esses jovens, cheio de energia, cheio de gás. Já não é assim igual a gente, né, a gente, mas esse jovem tem avançado, tem se potencializado, né, com a palavra, com o testemunho, com as orações. E o Ministério das Mulheres? O que as irmãs dizem? Tem sido uma bênção, tem ou não tem potencializado? E agora é nós, né, irmãos? Os homens de oração. Irmão, nós somos muito acanhados, devagarzinho, daqui e dali, mas o Senhor está nos ganhando também, irmãos. Nós, irmãos, nós não podemos ficar para trás. A gente vê testemunho aí de irmãos, né? Essa rede de cuidado entre os irmãos, homens de oração. Deus tem avançado entre nós também, irmãos. Graças ao Senhor. E nós vemos muitas coisas, irmãos. Nesses 4 anos, né? 3 carretas foi nos dado assim, rapidinho. Irmãos, nós precisamos, essas carretas, qual o objetivo dessas carretas? Pregação do Evangelho. Salvar pessoas, tirar as pessoas do lago de fogo, conduzir para a vida da igreja. E agora, irmão, foi lançado, sabe, algo novo para nós. Em Minas Gerais, foi nos dado uma comissão. Angola, África. O profeta de Deus nos deu essa ordem, através da palavra de Deus, que Minas Gerais vai ter essa comissão. Cuidar de Angola. Levar a comportagem para lá. Pressar e colocar o alimento diário nas mãos das pessoas ali. Irmãos, isso é ou não é de Deus? São Tomé e Príncipe também. Essa comissão foi dada para a região 6. Irmãos, você não pode ficar de fora. Eu e você não tem como, às vezes, ir para lá. Mas nós podemos orar. Mas nós podemos ofertar. Com isso, eu estou contribuindo com a ida desses irmãos lá. Irmãos, o CEAP está vindo para aqui, para Itaúna, irmãos. Se você é tímido, se você é acanhado, dá seu nome. Seja um com esses irmãos, para você pegar experiência. Para você pegar experiência, como é salvar uma pessoa. A festa nos céus, irmão, quando um pecador se arrepende. Quantas pessoas aqui em Itaúna ainda precisam ser salvas? Parente seu, vizinho seu, colega seu que precisa dessa palavra, que você ainda está aí de reservado, tímido, contraído, mas aí vem o CEAP para nos aperfeiçoar. Mas se você está compungido no seu coração, irmão, dá o seu nome também, para você ter essa experiência. Talvez você esteja de férias, uma semana, um mês. Dá o seu nome, irmão. Dá o seu nome, irmã. Tenha experiência com o Senhor, experiência saudável. Como é bom orar pela pessoa, a pessoa ir lá e colocar toda a sua vida. Você nunca viu aquela pessoa, de repente ela começa a chorar na tua presença, na sua frente. Vamos dizer, aquela lavada. A pessoa é salva, você também é salvo. Você chega na sua casa rejubilando de alegria. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, essa palavra vem ou não vem de Deus? Aleluia! Mas nós precisamos, irmão, pegar essa palavra e ruminar ela, irmãos. Essas palavras que o irmão nos dá,
Os comportores, eles ruminam, saem para pregar o evangelho. O que é ruminar? O que é ruminar? Os irmãos sabem o que é ruminar? Uma ovelha rumina, um boi rumina, um porco rumina, um cachorro rumina. Você é o quê? Você é ovelha. Você é ruminante. Então, o que você precisa fazer com a palavra de Deus? Ruminar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15, se eu não me engano. 1 Timóteo, Senhor Jesus. 1 Timóteo 4, 15. Aleluia. Medita estas coisas. Os irmãos acharam? Amém? Meio rápido, né? Amém? Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos sejam manifesto. Para que o teu progresso a todos sejam manifesto. Ruminar, irmãos, é tomar a palavra com oração. É tomar na palavra e remoê-la devagarinho. Uma ovelha, um boi, ele passa o dia inteiro. Depois ele fica lá no curral ou à beirada do rio e fica lá. Regurgita aquela comida, come ela e depois volta. Para digerir toda a vida daquele alimento. E nós, como ovelha, irmãos, nós não podemos ser diferentes com respeito à palavra de Deus. Quanto mais você lê, mais você ganha. Aquela prática antiga que você tinha, cadê ela de você anotar? Quando você anota, irmão, quando você anota, irmã, no outro dia você, puxa vida, você lê de novo aquilo que você anotou, você não tinha percebido isso. Quando você ouve a mensagem uma vez, você ganha. Mas quando você ouve a mensagem 2 vezes, não tinha tocado naquele ponto. Tem irmão que vê uma mensagem 3, 4 vezes. Isso é ruminar, irmãos. Um certo irmão diz o seguinte: ruminar é comer devagarinho. É saborear a palavra de Deus. Você não é um cachorro que come um bife, um filé mignon de 45, 60 reais o quilo e come de uma vez. Você tem que comer devagarinho, saborear a palavra de Deus. A palavra de Deus vai ficando constituída na sua vida. Isso é ruminar, irmãos. Nós somos ovelhas. Senhor Jesus, Efésios capítulo 6. Senhor Jesus, versículo 17 e 18. Ó Senhor Jesus, Efésios 6. Amém. Senhor Jesus, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui fala com toda oração, súplica. Você precisa tomar a palavra com toda oração, súplica. Isso é a maneira correta de ruminar. Então, uma ovelha, essa é uma das características da ovelha. Ruminar. Outra característica da ovelha é ter os cascos fendidos. Senhor Jesus, o que isso significa? Uma pessoa que tem um casco fendido, ela consegue discernir entre o santo e o profano, entre o impuro e o pecaminoso, entre o puro e o pecaminoso. Ó Senhor Jesus, então essa é a maneira correta, irmãos. Você consegue discernir. Uma ovelha, ela tem um casco fendido. Um porco, por exemplo, ele tem um casco fendido, mas o porco não rumina.
Então ele é imundo, ele é impuro. Então o que eu e você precisa fazer? Ruminar a palavra e discernir. Ó Senhor Jesus. Levítico, capítulo 10. Levítico 10. Senhor Jesus. Quando você rumina a palavra, ela produz frutos também, irmãos. Gênesis, Êxodo, Levítico. Senhor Jesus, capítulo 10, versículo 10. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Para fazer de diferença entre o santo e o profano, entre o mundo e o limpo. Então você que rumina, você que tem, como se diz a palavra, uma ovelha que tem um casco fendido e consegue discernir, você consegue discernir o que é santo e o que é profano. Ó Senhor Jesus. Outro item que confirma isso é Ezequiel capítulo 22. Ezequiel. Amém. Ezequiel 22, versículo 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas, entre o santo e o profano. Não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Irmãos, irmãs, capítulo 44 vem confirmar isso. Ezequiel. E é o 44, versículo 23. O meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o imundo e o limpo. Nós precisamos estar atentos a isso, irmão, irmã. Às vezes as coisas que vocês, nós às vezes praticamos, igual eu falei antes, na internet tem muitas coisas que não é impuro, que não é profano, mas que não edifica. Tem muitas palavras bíblicas, tem muitas palavras aí bíblicas, mas que não vai te gerar frutos nenhum para você, só vai tocar na sua emoção. Senhor Jesus, nós precisamos discernir isso, irmão. Às vezes, eu além de praticar isso, eu ainda transmito a outras pessoas aquilo que eu vi e não está produzindo frutos. Às vezes não é herético, mas é profano. Não é saudável. Não traz vida. Não vai fluir frutos. Não vai produzir frutos saudáveis. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos estar atentos a isso. É aquele animal que enfia a cabeça de barda seca para comer outras coisas. Às vezes até capim seco, né? Quanta palavra nós temos, irmão? Tudo bem, irmão, se você quer tomar o caminho largo, espaçoso, e a porta larga. Mas, irmãos, não transmite aquilo que não edifica. Deus vai cobrar de você isso. Então, irmãos, nós precisamos produzir bons frutos. E esse é o caminho que o Senhor quer que a gente trilhe. A porta estreita e o caminho apertado. Esse é o caminho e a porta que vai nos conduzir para a salvação, para o galardão, irmão. Ó Senhor Jesus! Então nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. Aí voltando em Mateus, é o que vai dizer aqui em Mateus 7, versículo 21. Ó Senhor Jesus. Mateus 7, do versículo 21 até o 23. Senhor Jesus.
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muito naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, que praticai iniquidade. O Senhor, no versículo 21, fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está. Bom, esse é o caminho que o Senhor quer nos conduzir, irmãos. Muitos naquele dia, irmãos, por mais de 35 anos, eu tenho essa vida transformada, graças ao Senhor. Deus me chamou há mais de 35 anos, 38 anos mais ou menos. Há 34 anos eu vivo a vida da igreja. Pensa bem, irmãos, eu naquele dia, o Senhor fala assim: nunca vos conheci. Esse nunca vos conheci, o que quer dizer aqui, irmão? Eu nunca provei o que você fez durante esses 35 anos. Irmãos, é muito sério. É de arrepiar, irmãos. Você vivendo a vida inteira, a vida da igreja inteira, sem produzir, o Senhor vai cobrar de você os frutos. Então, irmão, irmãs, é uma hora de nós nos refletirmos. Como que eu estou vivendo a vida da igreja? Como que o meu viver está sendo? Está produzindo frutas amargas ou frutos bons para o Senhor, irmãos? Nós precisamos nos refletir, irmãos. É melhor nós arrependermos hoje. É igual eu perguntei, irmã, falta uma hora. Só nos resta uma hora, irmãos. Não há mais tempo para nós vivermos para nós mesmos. Vamos viver para o Senhor, irmãos. É muito mais lucrativo. É muito mais compensador você perder, negar sua vida da alma hoje, do que naquele dia o Senhor falar para você: servo mau, negligente. O Senhor está nos chamando hoje, irmãos. Ainda há tempo, irmãos. Ainda há tempo. Então eu quero ser disciplinado hoje. Eu quero me arrepender hoje. Eu quero tomar o caminho estreito e a porta apertada hoje, irmãos. Talvez amanhã seja tarde para você e para mim. A gente não sabe o dia da manhã. A gente não sabe o dia da manhã, irmãos. Quantos já dormiram no Senhor? O tempo para eles já acabou. Só resta para eles ou reinar com o Senhor ou as trevas exteriores. Mas para nós hoje ainda há esperança. Enquanto há esperança, irmãos, há vida. Enquanto há esperança, você pode ainda arrepender. Como diz em Jeremias, só pelo cheiro das águas ainda se renovará. Ao cheiro das águas, ou seja, a palavra de Deus aqui nos vai nos lavando, nos limpando, nos transformando. Então aqui ele está falando para irmãos, para cristãos, para aqueles que têm a vida de Deus. Senhor Jesus, então o Senhor quer fazer de nós vencedores hoje, irmãos. E nós somos trabalhadores da 1ª hora. Em João 15, Senhor Jesus, João 15, nós vamos ler do versículo 1 até o 18, até o 8. João 15, versículo 1 ao 8. Amém?
Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, amém, vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança de ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nisto é glorificado meu Pai, e me dareis muitos frutos. O Senhor quer de você e de mim, irmão, muitos frutos. 100, 60 e 30 por um. É isso que o Senhor quer de nós. Aí no versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, disse o Senhor. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não foi você que escolheu a Deus. Não foi você que está aqui porque você opinou em vir aqui. Foi Deus que te chamou. Diz você, foi Deus que me trouxe. Foi Deus que me chamou. Eis-me aqui, Senhor. Amém. Não fosse vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. Deus escolheu você. Eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Aleluia! Esse é o caminho, irmãos, que o Senhor nos comissionou, para que vades e deis fruto. Toda árvore, irmão, você só conhece depois que ela dá o fruto. Manga, por exemplo, tem vários tipos de manga, doce de leite, comum, espada, né? Tem vários tipos de manga, mas você vai saber a manga certa só depois do fruto. As folhas são iguais, o pé é igual, só pelos frutos que você vai conhecer. Assim também nós, irmãos. Nós precisamos dar fruto para o Senhor. O primeiro item é o arrependimento. O primeiro item é o que diz lá em Apocalipse 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então nós precisamos nos arrepender, aplicar o sangue. E por causa do testemunho da palavra que deram. Então é questão de viver, irmãos. Questão de vida. Toda árvore, irmão, ela é normal, é natural ela produzir fruto. Mas uma árvore ruim nunca, jamais vai dar uma fruta boa. Mas nós precisamos dar bons frutos para o Senhor. É isso que o Senhor requer de nós, hoje. Não deixa para amanhã. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Senhor, eis-me aqui.
envia-me a mim, como diz em Isaías, né? Vamos dizer isso para o Senhor, né? Eu posso orar por você, né? O comportor dinâmico, né? Ele está ali constantemente, mas você pode ser um comportor horário, né? Não tem como você ser integral, mas você pode ser, né? Por um espaço de tempo ali no trabalho, no seu dia a dia, na escola. Você falando, posso orar por você. Solta isso dentro de você, irmão. Às vezes você fica restringido e não consegue passar isso. Posso orar por você. Isso salva. Isso liberta, irmãos. Quem tem experiência disso sabe o que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando. E as pessoas estão precisando. Quantas pessoas lá fora, irmãos, estão precisando da sua experiência, do que você já ganhou no seu dia a dia, na palavra profética? Ó Senhor Jesus, eu quero orar por você. Amém? Posso orar por você? Senhor Jesus, Senhor, eu quero ir apresentar essa pessoa a Ti. Senhor, salva. Senhor, liberta. Senhor, liberta de tudo que é pecaminoso, de tudo que é profano, Senhor. Senhor, trilha esse caminho para cada um de nós, para essa pessoa que está ouvindo agora. Senhor Jesus, a sua palavra ela é poderosa, Senhor, para salvar as nossas almas. Por isso, vem salvar, Senhor, o nosso ser interior e nos leva a praticar a sua palavra, Senhor, no dia a dia. Oh, Senhor Jesus, eu te abençoo, irmão, em nome de Jesus. Jesus é o Senhor.